Posso nunca esquecer. Ok. Olá, como vai você que acompanha o canal que rola na Geronto? Nós sempre fazemos questão de te agradecer a fidelidade, a divulgação que você faz do nosso trabalho. Lembrando que o canal que rola na Geronto tem o propósito de discutir assuntos referentes à velhice, longevidade, envelhecimento, gerontologia, enfim, o que rola no assunto da velhice. E hoje nós temos a alegria de receber a doutora Selene Pinheiro. Eu vou apresentar para vocês, mas assim, nós estamos num período muito bom, porque uma lei tão desejada foi sancionada nessa semana que nós estamos gravando, e a gente vai comentar sobre ela. Mas se você está curioso para saber quem é Selene Pinheiro, eu já digo para vocês. Ela fez graduação em medicina lá em Ribeirão Preto, pela Faculdade de Medicina. Lembrando que a Faculdade de Ribeirão Preto é da USP, Universidade de São Paulo. Depois da graduação, ela fez residência em clínica médica em geriatria e gerontologia, também em Ribeirão Preto, pelo Hospital das Clínicas, né? Depois, ela fez o título de especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, São Paulo. E hoje, ela ocupa uma função muito importante quando a gente fala de Alzheimer, porque ela é presidente da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. E ela faz esse mandato num período de 3 anos. Começou agora em 2024 e vai terminar em 2027. Então, nós estamos muito bem acompanhados neste dia, nesta gravação, e eu já começo dando a oportunidade da Selene para saudar você que nos acompanha no canal que rola na Geron. Marília, você não falou o nome da gravação, o nome do que nós vamos gravar. Ah, quer falar, Sérgio? Então, nós vamos falar sobre esta lei, né, que foi aprovada, que dá direitos às pessoas idosas, né, aos seus familiares na questão da doença de Alzheimer. Correto, Sérgio? Quer complementar? Então, tá bom. Selene, a palavra é sua. Eu quero primeiramente, então, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? De estar aqui falando nesse canal tão interessante, no que rola com a Geronto. Eu acho muito gostoso de ouvir esse canal, também ouço, também participo, estou muito feliz de estar aqui participando. E eu que estou bem acompanhada aqui com vocês dois, muito bem acompanhada. Essa questão, assim, de ter é, assumido recentemente a presidência da Abras, para mim é uma honra, mas é uma grande responsabilidade. Eu venho participando da Abras desde 2004, aqui em Indaiatuba, quando a gente fundou, que é a cidade onde eu trabalho, aqui no interior de São Paulo, que a gente fundou uma subregional, e aí que eu trabalhei um bom tempo na Regional São Paulo também, e hoje eu estou como presidente da Nacional. Estou muito feliz, mas tenho esse senso assim de grande responsabilidade, de integrar o país todo e de fazer esse trabalho de uma forma mais padronizada no país como um todo. E então a gente está eu estou muito contente, muito feliz. Que E bom. ainda mal começo a gestão, vem esse presentão da lei, né? Da lei 14.878, de 4 de junho de 2024, né? Então, lembrando que essa lei ela é uma construção, ela vem de muito tempo, né? Ela vem desde 2017, quando a Mariazinha Leitão, que era a nossa presidente na época, Lilian Alique, Vera Calvila, tanta gente muito importante na história do ativismo pelo do ativismo da doença de Alzheimer, das demências, e tanta gente importante passou por esse processo, né, de construção dessa lei, Na verdade, de trazer para a sociedade a importância de ter uma lei,
né? Porque em 2017 a Organização Mundial de Saúde ela trouxe, né, aquele plano de ação global em políticas públicas em resposta à demência. E aí que então desafia os países do mundo a ter um plano, ter uma política e posteriormente um plano nacional de demências. Né? Então a Abras já vinha militando nesse sentido desde então. Né? E com isso, então esse projeto começa, o pessoal leva para o senador Paulo Paim a temática, ele foi muito aberto a ouvir. Pessoas muito importantes, como Leandro Minoso, que é geriatra lá no Rio Grande do Sul, a Valquíria, que também é nossa representante da Abras no Conselho Nacional do Idoso. Então, eles começam a trazer essa temática e começam a orientar a construção do projeto de lei. E depois várias audiências em que o doutor Rodrigo Schultz participou, a doutora Carla Núbia, né? Depois o senador Romário Farias também assume a relatoria do projeto, e aí depois ele vem ser aprovado no Senado, aprovado na Câmara, e finalmente agora dia 4 ele foi sancionado pelo presidente Lula. Então é uma coisa assim que eu estou aqui na hora certa, no lugar certo, mas eu quero deixar muito claro que isso foi uma construção de muitos e muitos anos, e eu tenho que reverenciar todas essas pessoas que fizeram parte dessa história. Muito bem, Selene, eu acho que você fez justiça a quem trabalhou, eu acho isso uma questão ética, não foi só você, como você disse, é um presente que caiu na sua gestão, não é? E agora o nosso grande desafio é pôr, e só me corrija se eu estou errado, mas é a Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e outras demências, correto? Exatamente. Então, só para o nosso ouvinte aqui prestar atenção e saber do que nós estamos falando, já foi sancionada pelo presidente. Vocês sabem que um projeto de lei pode nascer na casa, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado, ouvir da manifestação pública, depois de tramitar lá, aí vai para o presidente da República, ele sanciona ou veta. Neste caso, a gente já tem a conquista garantida, porque o presidente ele aprovou, ele sancionou esta lei. E agora, né, o Sérgio vai fazer a próxima pergunta, é para a gente entender qual o conteúdo desta lei, que eu vou repetir o nome dela, na verdade, é uma política nacional, portanto, vale para todo o Brasil, de enfrentamento, que é uma palavra muito boa, não é combate, é enfrentamento à doença de Alzheimer e outras demências. Lembrando que doença de Alzheimer é um tipo de demência e ela não representa todas as demências. Sérgio, a palavra é com você, ou se a Selene quiser falar alguma coisa. Não. Selene, um prazer ter você aqui, presidente da Abras Nacional, um cargo fundamental, tendo em vista a importância que esse agravo à saúde traz para todos nós, para os idosos, porque aumenta a prevalência à medida de demência, à medida que a gente vai envelhecendo, para as políticas públicas, porque ter uma lei destas que regulamenta o enfrentamento ao Alzheimer e às outras demências é fundamental para a gente dar um atendimento adequado a essa população e aos seus familiares. E, portanto, um agradecimento do canal especial por contar com a presidente da Abras aqui hoje conversando conosco. Um prazer. E eu queria, então, Selene, fazer uma pergunta que é o seguinte: apesar de você já ter feito uma pequena introdução na lei, eu queria saber, em termos práticos, qual é a importância da gente ter uma lei sobre o tema? Eu acho que, em termos práticos, a gente tem hoje um marco regulatório, um início para o debate e para a construção de um plano nacional de cuidados
integrais a pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. Por quê? Eu acho ainda, Sérgio e Marília, que o Brasil ainda se acha muito o país do futuro, sabe? Pensa-se muito em políticas para a infância, para a diminuição da mortalidade materno-infantil, que fundamentais, jamais vou questionar isso, né? Para doenças infecto-contagiosas, mas para as questões de saúde relacionadas ao envelhecimento, as políticas públicas ainda dão muito pouca atenção, muito pouco enfoque. Então, assim, nós estamos vivendo um momento bastante interessante, porque começa o poder público a olhar para questões como demências, cuidados paliativos e assuntos que não eram nem sequer comentados. Quando eram comentados às vezes com erros bastante graves de interpretação do que é um cuidado paliativo, do que é uma pessoa com demência. E a questão das demências, ela também, como vários outros temas relacionados ao envelhecimento, enfrenta um grande estigma. E esse estigma é o responsável, no meu ponto de vista, por dificultar grandes aspectos muito importantes, desde da pessoa vir buscar o diagnóstico, porque as pessoas acham que esquecimento é uma coisa natural do envelhecimento, né? Então, que atrapalha a pessoa vir buscar o diagnóstico, os profissionais de saúde se interessarem pelo tema, estudarem o tema, o poder público trazer essa política. Então, assim, vários aspectos são afetados pelo estigma. E quando vem uma lei como essa, então mostra que o poder público está realmente dando atenção para isso, se preocupando e entendendo que essa é uma questão de saúde pública premente. Então, nós todos sabemos que os números de demência estão aumentando no mundo todo, que eles vão aumentar ainda mais em países com baixo desenvolvimento socioeconômico, e isso precisa ser olhado, precisa ser abordado, precisa ter ações relacionadas à prevenção, né? O SUS já conta com várias ações aí de prevenção de hipertensão, diabetes, por que não usar isso também pensando na prevenção da doença de Alzheimer, já que muitos fatores de risco para demências são fatores de risco cardiovasculares também, né? Então, eu acho que isso é um marco regulatório que vai, então, possibilitar a sociedade brasileira a pensar no assunto de uma forma mais correta, concreta, e a gente agora tem todo um trabalho pela frente para tentar estabelecer esse plano nacional de demências. Muito bom. E pensando no conteúdo dessa lei, Selene, por favor, você, quando se elaborou, discutiu, você já relatou que é um processo longo de construção, a várias mãos, mas, assim, são pessoas, por exemplo, que eu quero chamar a atenção, cuidadores e os familiares. Tem algum destaque, tem algum lugar dentro dessa política nacional? Tem sim. Tem sim. Então, lembrando, a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, ela é uma associação voltada para quem cuida, voltada para o cuidador. E a gente ficou muito contente porque realmente contempla aqui no que fala relacionado aos princípios fundamentais dessa lei, né, do enfrentamento das demências, ele coloca aqui como uma oferta de sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença da pessoa com demência em seu próprio ambiente, né? Oferta do sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente possíveis, né? Abordagem interdisciplinar para avaliar as necessidades clínicas, psicossociais das pessoas com demências, seus familiares, em especial do cuidador. Então, em 3 parágrafos aqui, ele cita a questão do cuidado, reconhece a importância de ter um suporte,
porque, infelizmente, hoje, o cuidado ele está centrado exclusivamente na família. O poder público não se responsabilizava, não auxiliava em nada relacionado ao cuidado. E pela primeira vez, então, nós temos aqui, através de uma lei, o poder público se comprometendo a fazer esse tipo de ação. Silene, isso é muito, essa sua fala final aqui é muito importante, realmente é fundamental. Quando a gente escuta você dizer que pela primeira vez, não é, o poder público assume o cuidado que estava jogado, eu vou te dizer, jogado na mão apenas dos familiares, não é? Então é muito importante a gente pensar que na verdade, o cuidado não é só um dever da família, é da família e do Estado e da sociedade, mas a família que estava fazendo todo esse cuidado das pessoas com Alzheimer, de várias coisas. E agora, com essa lei, o poder público se imbui de responsabilidade. Então, mas eu queria te perguntar o seguinte: apesar de estar aí os cuidadores estarem contemplados, como a lei é um texto jurídico, não é? Como é que ela vai garantir que os serviços, né, no Brasil inteiro acabem escutando todas as pessoas envolvidas, né? Os familiares, as próprias pessoas com demência, que elas têm o direito e devem ser escutadas, e quais são as demandas, o que nós vamos oferecer e a forma como vamos oferecer. Então, a lei garantirá que a política a ser adotada escute todas as pessoas e entidades envolvidas? Sim, Sérgio, e é o que eu disse anteriormente. A gente agora tem o trabalho pela frente de colocar essa lei em execução, para que ela não fique só no papel. Então, nós da sociedade civil, né, nós somos uma organização da sociedade civil, nós estamos nos mobilizando com outras organizações da sociedade civil, com sociedades médicas, como a SBGG, como a ABN, né, a Academia Brasileira de Neurologia, estamos nos unindo a outras organizações, como a Frente de Fortalecimento à LPI, e tantos outros trabalhos tão sérios que nós temos no Brasil, para justamente com o pessoal de pesquisadores, como a doutora Cleusa Ferri, que foi quem foi responsável pelo RENADE. Então, assim, a gente agora quer se mobilizar para unir todas essas lideranças e podermos ajudar nessa construção do plano, né? Aqui, o que nós temos, na verdade, não passa de uma lista de intenções, né? Então, agora a gente precisa realmente ter o como, um fluxograma de como isso vai acontecer, como aqui fala em coisas muito bonitas, como treinamento da atenção primária de saúde, fala da visão permanente da integralidade, da interdisciplinaridade, fala a respeito da articulação com esses programas já existentes, a observância, né, do Plano de Ação Global de Saúde Pública da Organização Mundial de Saúde, fala em usar medicina baseada em evidências, apoio à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. Tudo isso está aqui, mas o como isso vai ser feito, a gente vai ter que, então, traçar e ajudar na construção desse plano, né? Lembrando que o país é um país plural, imenso, com desafios muito grandes. Para se ter uma ideia, o principal fator de risco para demência no Brasil é baixa escolaridade. Então, isso dá para a gente uma dimensão do quão amplo e do quanto vários ministérios aí vão ter
que ser agregados, o próprio Ministério da Saúde, o Ministério relacionado a ações sociais, tantas coisas que a gente vai ter que integrar para poder construir uma coisa, um plano que de fato funcione. Muito bom, muito bom. Uma lei bem que incorpora todas as necessidades, e por isso eu te faço essa pergunta. A lei está de acordo com as recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde? Sim, ela está de acordo, ela foi baseada nesse plano, né, do Plano de Ação Global de Saúde Pública da Organização Mundial de Saúde, e ele aqui, entre as diretrizes, ele tem essa observância, tem essa recomendação da observância dessas orientações. Isso é muito importante mesmo, Selene, porque a gente não pode estar indo na contramão do que uma organização que tem uma sabedoria e um cabedal de conhecimento como a OMS preconiza. Então, é uma notícia boa que você nos dá. E eu queria, então, até te perguntar uma coisa, como você mesmo já falou, é um texto jurídico, tem coisas bonitas, mas como pôr na prática? E uma das coisas que se fala, e a Organização Mundial de Saúde fala, é que é importantíssimo na velhice, no envelhecimento, a gente prevenir o declínio cognitivo. Até para não ter tanta gente com Alzheimer, tanta gente com demência. Há algo na lei, tá certo, que vai nesse sentido de prevenção do declínio cognitivo, não é só tratar quem já está com declínio cognitivo. Há algo na lei que vai nos levar a ter prevenção do declínio cognitivo? Sim, vai ter. Lembrando que no Brasil, quase 50% dos casos de demência seriam evitáveis se nós tivéssemos uma ação de prevenção bastante efetiva, né? Então, aqui nas diretrizes, nós temos aqui estímulo de hábitos de vida relacionados à promoção de saúde e à prevenção de comorbidades, né? E como eu já disse anteriormente, a articulação com os programas já existentes, né? Então, de hipertensão, diabetes, que são programas que já estão em funcionamento, mas que a gente podia dar um enfoque, né? Que prevenir hipertensão é prevenir demência, que prevenir diabetes, que controlar melhor diabetes e prevenir diabetes também é prevenir demência. Então, nós temos programas de cessação de tabagismo, esses programas também poderiam ter esse enfoque que você previne doença cardiovascular, previne doença pulmonar obstrutiva crônica, mas você também previne demência com a redução do tabagismo. Então, eu acho que é otimizar o que já existe. Isso mesmo. Até nessa sequência, para ficar bem claro para todo mundo, né? Você está mostrando que Alzheimer é um tipo de demência mais importante, mas tem outros. E eu queria até te fazer uma outra pergunta aqui, que é a seguinte: as pessoas com outras formas de demência, né? Uma demência vascular, uma demência frontotemporal, demência de Huntington, corpus de Levy, enfim, doença de Parkinson, essas outras vão ser beneficiadas? Sim, vão Para ficar ser claro, né? beneficiadas, porque como o nome da lei fala, é cuidar e integrar as pessoas com doença de Alzheimer e outras demências, né? Então, é muito importante que seja contemplada todas as outras causas de demência. Só para citar para vocês, gente, recentemente a Conitec, né, que é a Câmara Técnica para Avaliação de Introdução, né, incorporação de novas tecnologias, novos tratamentos para o Ministério, para o SUS, ela consultou a Abras para a inclusão de uma medicação que todo mundo já conhece, né, a rivastigmina, para o tratamento, que hoje em dia ela só estava incluída para demência causada pela doença de Alzheimer, e recentemente eles nos consultaram para haver a incorporação para o tratamento da demência da doença de Parkinson. Então, ela foi incorporada nesse sentido, o que
mostra que nós trabalhamos, que assim, esse trabalho tem que ser feito para todas, né? O nome Abras é Alzheimer, mas é Alzheimer e condições relacionadas, né? Então a gente trabalha nesse sentido, visando todos os tipos aí de demência. Isso é muito importante, Selene, porque é para ficar claro para todos os brasileiros, né, que essa lei, ela não é exclusiva de Alzheimer, mas ela abarca todas as formas e tipos de demência. Isso é um avanço muito grande. Parabéns. E vocês, eu acho que a Brás teve uma função importante de dar este tom, eu tenho certeza. Muito bom, muito bom. A gente já está indo para o final do nosso programa. Selene, depois de ouvir todos os sims que você nos respondeu, fiquei super feliz, que hoje foi um programa, uma conversa com sims de resposta. E sims prometedores de coisas melhores que hão de vir. E a gente sabe que o SUS é o Sistema Único de Saúde, que é o estruturante da saúde pública no Brasil. Tá? E essa lei vai bater direto no funcionamento do SUS. Como a Abras, né, como o conjunto da lei pensou a articulação, a prática disso no sistema de saúde, que não só atende pessoas idosas, mas atende todas as necessidades. O SUS é uma política integral, e eu acho que esse é um dos grandes desafios de articulação. Lembrando que o Brasil está cada vez mais envelhecido, vai envelhecer mais, e a gente está na hora de ter uma lógica, né, uma mudança na qual se contemple o envelhecimento da população, inclusive com a questão das demências. Comente sobre essa pretensão do SUS articular e executar essa política, e se a assistência social também terá lugar nisso. Eu gostaria que você nos respondesse sobre isso. Nossa, a assistência social tem um papel fundamental nisso. Os agentes comunitários de saúde, eu acho que todos os profissionais envolvidos no cuidado, todos os profissionais do SUS, eles devem estar envolvidos nessa cadeia de cuidados às pessoas com demência. Por exemplo, um agente comunitário de saúde é quem vai à casa das pessoas, e ele pode ser a primeira pessoa que vai se atentar para o fato de que ali naquela família tem uma pessoa com demência que está sem diagnóstico, precisa ser abordada, né? Então, assim, a assistência social faz esse trabalho também de visitação das famílias, de entender o contexto que elas vivem, e às vezes eles tomam contato muito mais precocemente com essas pessoas do que os próprios outros profissionais de saúde, a enfermagem, a terapia ocupacional, o médico, o fisioterapeuta, eles às vezes tomam contato primeiro até do que os outros profissionais. Então, realmente tem que estar toda a equipe integrada, né? Com relação ao que você falou, relacionado a como o SUS vai fazer esse gerenciamento, isso vai ser um grande desafio. Ele está aqui entre as diretrizes: adoção de boas práticas de planejamento, gestão, avaliação e divulgação da política pública. Mas, assim, a gente sabe que na prática vai ser um desafio muito grande. Mas eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas, os técnicos, né? Então, nós que fazemos parte das organizações de sociedade civil, o pessoal dos centros acadêmicos, dos centros geradores de conhecimento, né? Das universidades, todos vamos nos unir para tentar ajudar nesse direcionamento de como fazer, quais são as ações de fato relevantes, o que é prioritário para a gente poder, de fato, construir isso. A gente está fazendo um documento solicitando uma primeira reunião, uma primeira entrevista com a ministra, então, com a ministra Anísia. Então, nós estamos nos articulando para começarmos esse debate, para não deixar a coisa esfriar.
para a gente já começar a debater, né? Selene, eu acho isto fundamental. Quer dizer, o Brasil é um país que tem um SUS que é algo fantástico, apesar de ele tem deficiências, é tão grande, precisa de mais financiamento, mas que coisa boa, quer dizer, agora a política de atendimento às pessoas com demência vai estar dentro do SUS. Isso é uma coisa fantástica para o nosso país. Eu só queria te perguntar, depois a Marília também vai falar, mas eu queria fazer uma pequena pergunta, só para não deixar passar em branco. Há 2 ou 3 anos atrás, eu devia ter ido procurar, não deu tempo. Foi promulgada aqui no estado de São Paulo também uma lei, né, para atenção às pessoas com Alzheimer e outras demências. Sim. Esta lei nacional, agora, eu acho que ela se sobrepõe à do Estado, não é? Então, mas eu queria te perguntar assim, o que reza a lei estadual, inclusive nós temos uma gravação aqui no canal, quando essa lei estadual no estado de São Paulo foi promulgada, há 2 anos atrás, com a Thaline e o presidente da Abras também, e a gente fez. Então, essa lei do estado de São Paulo, ela. Aliás, a lei atual, a nacional agora, né, que foi promulgada agora, essa semana, ela abarca o que está no estado de São Paulo e vai além. É isto mesmo? É isso mesmo. Só que essa lei ela não é estadual, Sérgio. Essa lei é municipal, tá? É É da verdade, é municipal, desculpa, foi na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, é verdade. exatamente. Eu estou abrindo essa lei aqui. Ela é de janeiro de 2021 e ela é uma lei municipal. Ela tem vários princípios aí contemplados, coincidentes, né, com o da lei nacional. Essa lei nacional ela foi baseada em leis que já existem. Tem uma lei no estado do Rio Grande do Sul que foi promulgada e ela foi sancionada também pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Então, assim, ela serviu de princípios para a constituição dessa lei nacional. O estado de São Paulo está recentemente se articulando para fazer a lei estadual de enfrentamento à questão das demências, né? Com geriatras aí bastante conhecidos de todos vocês e pessoal bastante competente, né? Capitaneado pela doutora Elizabeth Liso, que é neurologista, que é da Secretaria Estadual de Saúde, a Cláudia Fló, todos vocês conhecem. Dessa comissão participa a Cláudia Suemoto, eu, Lina Menezes, tanta gente que a gente já conhece e respeita. Selene, olha, muito obrigada. Eu acho que hoje é um programa muito especial, é para celebrar, é para comemorar, mas é para acompanhar também, porque nós queremos a efetivação desta política em todos os municípios brasileiros, e eu acho que aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho incansável, constante da Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, e aqui nós estamos conversando com a Selene, que representa a Abras Nacional. A gente tem a Abras no país inteiro, né? São pessoas comprometidas, atuantes, e por esta vitória. Lembrando que essa lei que nós estamos comentando hoje, ela se chama Política Nacional, não é? De cuidados, deixa eu falar aqui direitinho, Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e outras demências. Esse é o nome que foi sancionada 4 de junho de 2024. Sim, Selene, corrija-me. É Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Ah, Doença de Alzheimer e Outras nossa, Demências. perfeito. Nós vamos corrigir aqui, então, o nome do programa de hoje é Política. Repete para nós, por favor. Política Nacional do Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e Outras Demências. Perfeito.
registrado aqui, quando a gente fizer a divulgação, nós vamos obedecer o nome correto e assim, né? É assim que a fila anda, é com conquistas. Selene, muito obrigada. Eu te dou a palavra para você fazer a sua última consideração. Eu estou muito grata de estar aqui hoje. Realmente, nós estamos assim em clima de celebração mesmo, dessa vitória tão importante. Lembrando que a Brasa é composta por voluntários, são 21 estados. Temos aqui no estado de São Paulo também representatividade no litoral, na capital, no interior. Então, a gente faz um trabalho realmente há 32 anos. E essa é uma grande conquista. A Brás foi pioneira, mas tivemos outras instituições também para fazer justiça aqui, FEBRAS, né, o pessoal da Lina Menezes, do Tudo Sobre Alzheimer, várias outras entidades estiveram junto conosco e graças a essa união, né, a gente conseguiu fazer uma coisa muito importante para a sociedade brasileira. É realmente um marco histórico. Mas eu me comprometo aqui com vocês a trazer sempre notícias, e assim que a gente for tendo progressos, evoluções nesse sentido, eu me comprometo a contar para vocês. Nossa, será um prazer. Olha, e chegou o fim de mais um episódio de um programa do canal Que Rola na Geronto, sempre com essa disponibilidade de servir a comunidade, profissionais, academia, pessoas idosas e todos nós, não é, que vivemos num país que já envelheceu, que vai envelhecer mais e, portanto, nós temos uma agenda extensa para falar sobre velhice, envelhecimento e longevidade. Muito obrigado, contamos com a sua divulgação constante, mande essas gravações para os seus amigos, toca o sininho, dá um ok para nós, porque nós já estamos com 8.300 pessoas que estão nos seguindo, e você é importante para nós. Selene, muito obrigada. Sérgio Pascoal, quer dizer alguma palavra para a gente fechar? Só Não dizer uma... só agradecer a Selene, a Abras, e dizer que realmente é uma vitória Ok, para a população brasileira e para a população idosa em especial. tá bom. Muito obrigado, Selene, muito obrigado. Obrigada, viu? Até a próxima. Até.